Vamos para essa parte de aulas aqui, as aulas de anatomia, fisiologia e patologia. A coisa que mais foi falada pela expressiva maioria foi tempo. Querem mais tempo de aula. Seria um prazer dar mais tempo de aula para vocês, ter mais tempo de aula dessas matérias. Mas, entretanto, contudo, porém, também não é viável, visto que nós temos um tempo limitado. Se nós começarmos a aumentar o tempo de aula desta matéria, teremos que reduzir o tempo de aula de outras matérias. E aí, qual seria a matéria que nós reduziríamos? A parte prática realmente não pode ser, não é o objetivo. A parte do domingo de manhã é extremamente importante, porque sem ela você apenas aperta o pé de alguém, tá? Você não tem ferramentas, você não tem argumentos, você não tem o preparo para ser um terapeuta. Você apenas aperta o pé e pronto. Então a aula de domingo de manhã também não dá para tirar. Vamos tirar a aula de filme? Não sei, não sei se isso faria sentido. Então, visto que todos querem mais tempo de aula, mas isso não é possível, o que podemos fazer? Nós podemos otimizar esse tempo de aula. E é o que nós falaremos lá embaixo quando chegarmos no ponto 6, tá? Que é esse LMS aqui. Tá? Então, quando a gente chegar lá embaixo, a gente fala um pouco mais sobre como otimizar o tempo de aula. Uma outra coisa relacionada às aulas de anatomia, fisiologia e patologia foram os alunos pedindo lista de exercícios. Tem uma apostila que, se eu não me engano, tem uma lista de exercícios. Eu acho que é a do sistema circulatório, do cardiovascular. E muitas pessoas adoraram isso, realmente gostaram de ter essa lista de exercícios e acharam que ela realmente agrega para os estudos. Então, sim, a partir de hoje vocês terão listas de exercícios. Aonde? Na apostila, no material? Não. Vocês terão de uma maneira diferente. E nós falaremos lá embaixo quando chegarmos nesse ponto 6, LMS. Legal? Então, tempo, vamos otimizar. Lista de exercício, vamos ter a partir de hoje. Bob. O Bob, muitos de vocês conhecem ele carinhosamente das aulas de anatomia e fisiologia. O Bob é uma ferramenta que a Virtus adquiriu para ajudar no entendimento das aulas. Tá? Então, ele é uma ferramenta digital, uma ferramenta para agregar no entendimento, para ficar mais fácil de visualizar. E o Bob, meus queridos, o Bob é uma ferramenta para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, caso isso não tenha ficado claro, é que se você está tendo aula de anatomia e fisiologia, você tem alguma dúvida e você quer ver no Bob, é só pedir. Em qualquer momento da aula que você quiser ver isso, o aplicativo está lá e o aplicativo pode ser acessado. Também, nos intervalos de aula, eu sei que vocês adoram o coffee break. Aliás, coffee break foi algo unânime, né? Talvez nós vamos sair do ramo da terapia para o ramo alimentício. Não, brincadeira. Mas no coffee break vocês também podem ir lá brincar, mexer no Bob, tá? É só pedir, essa é uma ferramenta para vocês. Ainda, se você realmente quiser ficar brincando com o Bob, quiser ficar aumentando seus conhecimentos com o Bob, eu acredito que o aluno do Paraná, o Clodoaldo, na outra semana, ele mencionou que tinha para a plataforma Android. Antes, quando eu falava para vocês sobre o Bob é um aplicativo que se chama, na realidade, Essential Anatomy. E ele é dessa empresa chamada 3D Formatical. Tá? Isso daqui é uma empresa que faz esse aplicativo aqui. Tem outros aplicativos, mas aquele que é utilizado é esse daqui. Esse aluno do Paraná, ele trouxe a nossa atenção que agora esse aplicativo tem para outras plataformas. Tá? Então, antes, quando você me perguntava, eu falava, olha, só tem se você tem Apple, se você tem iPod, se você tem iPhone. Agora, este aplicativo tem iPhone, iPad, Mac, Windows e Android.
Logo, todos vocês podem ter acesso a esse aplicativo. É um aplicativo pago, legal? Mesmo assim, se você acha que dá para pagar, não é tão caro assim. Se você acha que dá para pagar, eu acho que é um belo investimento para os seus estudos, tudo bem? Então, para aqueles que sempre me perguntam qual é o nome do aplicativo, está aqui eu mostrando para vocês esse aplicativo e mostrando agora que ele tem para todas as plataformas. Show? Maravilha. Mais uma vez, obrigado, Clodoaldo, pela dica. Legal? Vamos voltar aqui para a nossa lista de coisas que nós temos para conversar. Próximo ponto. Coloquei números repetidos aqui. Vários, né? Próximo ponto é com relação à aula de filmes e música. Alguns comentários sobre essa aula de filme e música realmente serviram como alerta. Algumas pessoas não estão entendendo o objetivo da aula de filme e música. E talvez você seja uma delas. E se você não está entendendo, sem dúvida, a culpa é nossa. Tudo bem? Porque é nossa responsabilidade que você saiba o objetivo pelo qual nós temos essa aula. Então, para todos aqueles, para todos vocês já sabem, sábado à tarde, no final da parte da tarde, é dedicado uma aula para filmes e música. Então, nós não assistimos filmes e música dentro da sala de aula. Nós discutimos filmes e músicas específicos de uma lista que é passada. Tá? E qual é o objetivo disso? Quando você tem a aula de anatomia, fisiologia e patologia, para você praticar, uma das coisas que você pode fazer é fazer uma lista de exercícios, certo? Perguntas e respostas para testar o seu conhecimento, para você ver como aplicar aquele conhecimento. Quando você tem uma aula como a do domingo de manhã, que é a aula do porquê, às vezes não é tão simples ver como se aplica determinado conhecimento. Qual seria a aula prática do domingo de manhã? Bom, você, sem dúvida nenhuma, aplicar esse conhecimento em você e ir testando e vendo que diferença faz no seu convívio com outras pessoas, na sua qualificação profissional, na sua qualificação e desenvolvimento pessoal, é sem dúvida a melhor maneira de você testar, de você ver na prática o conhecimento dessa aula do domingo de manhã. Mesmo assim, às vezes é difícil nós vermos em nós mesmos esse conhecimento. Tá? Para trazer então um laboratório, para trazer na prática esse conhecimento, entra a aula de filme e música. Então, é selecionado todo mês um filme que ele está relacionado com o tema da aula. Vamos ver Batman Begins. A princípio parece um filme, um filme de super-herói, do Batman, não faz sentido. No entanto, a equipe da Virtus seleciona filmes que tenham a ver com o tema que será explorado naquele mês. Medo é uma coisa que todos nós temos. Tá? E realocar recursos, seja em relacionamentos, seja na nossa vida profissional, é algo essencial não apenas para formar você como terapeuta, mas para você conseguir terapeutizar outras pessoas. Legal, tive essa aula. Vamos ver exemplo disso? Vamos. O que mais dá para ser feito? Trazer um laboratório que seria essa aula de filme e música. Então é colocado um filme que tem essa temática. E o objetivo dessa aula não é ficar falando, nesse filme aconteceu isso, isso, isso. Não, eu não quero um resumo do filme. Isso daí você entra na internet, coloca resumo do filme e aparece. O objetivo dessa aula é olhar pelo ponto de vista terapêutico que tipo de ferramentas foram utilizadas nos relacionamentos no filme que ajudaram aquela pessoa a passar por problema X ou Y. Então, vamos pegar de novo o exemplo do Batman, que é um exemplo que a turma do Paraná vai ter esse mês, a turma do Espírito Santo já teve no outro mês, que é a questão do Batman. E o Batman lá,
Ele tem um problema com medo e aquilo travou ele muito tempo. Como é que ele sai daquele personagem cheio de medo e todo travado para uma pessoa com ideais tão fortes, uma pessoa que realmente impacta, que faz diferença na sociedade? Que tipo de frase, que tipo de ferramenta foi utilizada com ele para fazer essa transformação? Isso veio do meio externo, veio do meio interno. Quem foram os terapeutas desse personagem no filme? Como é que ele foi terapeutizado? Então, isso tudo é levado em consideração com o tema da aula. E aí vocês têm essa parte de ver esse tipo de relacionamento e ter um embasamento teórico que seria na parte do domingo de manhã. Tá? E o relacionamento do embasamento teórico com ver isso na prática é o que torna esta aula do filme Filmes e Música tão importante. Tá? Então, esse é o objetivo. Bem simples, ver na prática o conteúdo do domingo de manhã. Tá? Ver uma aplicação a mais. E é claro que nós usamos isso como ferramenta em sala de aula para vocês aprenderem, mas vocês também podem utilizar sem dúvida isso como uma ferramenta com o paciente. Às vezes você fala algo, fala e ele não entende. E aí você tem uma ferramenta, uma outra maneira de passar a mesma informação que pode ser um filme. Assiste esse filme assim, assim, assim. Tá? E às vezes aquela ficha dele finalmente cai. Maravilha? Então, primeira coisa é isso, o objetivo. Com relação a melhorias nessa aula, a coisa que mais foi pedida foi em relação a atualizar a lista de filmes. Alguns filmes são muito antigos, alguns filmes, por serem muito antigos, são difíceis de achar. Então, sem dúvida, vocês estão corretos em pedir uma atualização e essa atualização está sendo feita. Tá? Já começou a ser feita, tanto é que a turma do Espírito Santo terá um filme diferente já esse final de semana do que estava na lista original. Outra coisa com relação à aula de filmes e músicas que dá para ser melhorado é a questão de relatórios. Muitos de vocês entregam os relatórios pontualmente, mas é muito importante que não apenas vocês entreguem um relatório, mas que nós demos um feedback para vocês, concordam? Esse feedback é importante, porque aí você sabe se você está aprendendo o conteúdo da aula, se faz sentido o que você falou. Às vezes você acha esse momento uma oportunidade de expressar alguma coisa que você queira, baseada no conteúdo da aula. Então é muito importante que esse relatório ele seja... Desculpem. Que esse relatório ele seja avaliado e lhe dado um retorno. Tá? Mas como fazer isso? Como fazer isso com alunos de diferentes regiões? Bom, se fosse isso há uns 20 anos, 30 anos, seria realmente quase que impossível. Mas hoje nós temos tecnologia, nós temos internet. Então, os relatórios, ao invés deles serem preenchidos aqui de maneira mecânica, no papelzinho, agora eles estão sendo alternados para o meio digital. Tá? A turma do Espírito Santo já começou com isso. A turma do Paraná começará com isso agora. Legal? Por que fazer digital? Justamente para otimizar o tempo, para que nós consigamos dar um retorno para vocês. O mais legal, para que nós consigamos otimizar o tempo, que foi uma outra reclamação aqui da aula de filmes e músicas, que o tempo corre, é muito pouco para se expressar. Uma maneira de otimizar é já saber o que vocês acharam do filme, ao invés de na aula perguntar, olha, o que você achou, e aí cada um fala e perde-se muito tempo com isso. Logo, quando você tem uma maneira de enviar digitalmente esse relatório, você pode fazer isso antes da aula. E com isso, a pessoa que vai dar aquela aula, ela consegue já saber com antecedência o que você pensou e o que explorar com aquela turma. O que eles expressaram em conjunto, né? O que a maioria achou do filme, qual o direcionamento que nós vamos dar para a aula. Tá? E como vocês farão isso, falaremos ali embaixo quando falarmos do LMS. Legal? Então, quais são as melhorias na aula de filmes e músicas? Deixar mais clara a aula,
atualizar a lista de filmes para vocês, para ficar mais fácil de achar o filme e também ficar mais agradável de ver. E a questão dos relatórios. Tá? Com essa questão dos relatórios, a gente não apenas consegue dar um feedback para vocês, saber o que está acontecendo quase que em tempo real, mas também conseguimos otimizar o tempo de aula e aproveitar com mais comentários construtivos. Maravilha? Legal.